levantava e derramava sangue em cima do altar. Agora pegue essa senha para vocês que gostam de Bíblia. Gosta de Bíblia. O que vai acontecer? Quando o derramamento em cima do altar tem perdão, tem intimidade, tem algo, aproximação, porque o sacrifício a pessoa colocava sobre as mãos e a cabeça do animal como sinal de transferência de culpa. E todos os dias os holocaustos deveriam ser oferecidos ao Senhor, todos os dias. Ezequiel 46, o verso 14 e 15. Eles faziam isso, só que, porém, Jesus foi oferecido por nós como o Cordeiro de Deus. João 1, 29. Eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 13, o verso 20. O sangue de Cristo nos liberta do pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. O sacrifício de Jesus foi definido e único para sempre. E por isso precisamos mais repetir rituais de holocausto. Aqui vem Hebreus 9, 26, também falando. O altar do nosso coração precisa haver o sangue, preste atenção, ver o sangue que apresenta esse sacrifício e de abrir as mãos dos desejos à vontade do pecado. Hebreus 12, verso 4. Mas, primeiramente, receberá perdão através do Cristo. Quando eles recebem isso aqui é muito fantástico, estou falando para vocês. Quando o sangue é derramado ali, aquela pessoa que entregou o cordeiro em cima do altar, ele estava livre, porque levou aquele animal, sem mácula, sem mancha, sem nada. Terceiro ponto. Amém, amém. Eu vou enviar sim esse sermão para vocês. Eu tenho esse sermão aqui, certo? Beleza, tranquilo. Quem prega tem que ter esse sermão aqui. Olha aqui, o tema do sermão é esse, ó. Como é o altar de Deus? Como é o altar de Deus? Aí entre o versículo 8 ao versículo 10, aqui vai entrar entre o verso de número 10 e 11. Como ele se vestia, os sacerdotes, ele se vestia de uma túnica, de uma veste finíssima, calçado finíssimo, pele nu, levantará cinzas, preste atenção, levantava as cinzas sobre o holocausto e logo do lado do altar, e depois de expirar, tirava a roupa da cinza, botava para fora do arraial, para o lugar que seja purificado. Por que eu estou falando de cinza? Preste atenção. Quando o holocausto era queimado no altar, o sacerdote tinha o trabalho de tirar as cinzas antes de oferecer, preste atenção, antes de oferecer sacrifício no altar. Precisava de limpar para ser usado novamente. E as roupas do sacerdote, que é cultura judaica isso aqui, irmãos, é cultura judaica, que era, certo, eles tiravam as vestes, que era suja, e confessava e limpava as nossas vidas através do perdão do Senhor, ou nos oferecer. Aí vem a parte da cinza. Como sábio por Cristo, precisamos reconhecer que nós somos pecadores e continuamente nos limpamos constantemente em consagração. Eu vou te levar no texto aqui em Romanos, capítulo de número 12, o verso 1. Ele diz uma coisa e é verdade. Ele diz dessa forma, Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1. Ele diz dessa maneira. Ele diz, regozijai-vos, irmãos,
pela compaixão de Deus. Entregai o nosso corpo em sacrifício vivo. Então, quando ele levava os animais para o altar e o sangue era espirrado, ali, aquela pessoa que colocou a culpa sobre todo o animal, Deus perdoou. Mas aqui, Paulo ele vai falar sobre Romanos, que a nossa culpa, às vezes, não é em tudo, é na consciência. Quando ele diz, o verso de número 2, pastor Diego está aí, ele fala do estilo de metanoia. Metanoia fala transformação de comportamento de mente. Quando o sacerdote ele tira as vestes e se humilha na presença do próprio Senhor, buscando a si mesmo e reconciliando com ele, está escrito em Romanos capítulo de número 12, verso 1. Aqui vem o detalhe do texto. Por quê? Quando alguém rasga de verdade para com ele, ele opera de uma forma tão magnífica. Vou pegar a Bíblia aqui, deixa eu ver aqui. Tem tanta Bíblia aqui, irmão, que vocês nem sabem. Então, Romanos capítulo de número 12, foi o que eu falei, é onde que os romanos, ele entregava o seu próprio corpo a outros ídolos. Como? Quem já foi da macumba vai entender isso aqui. O diabo, ele pede tudo que é do corpo. Cabelo, o que for, ele pede. Então, quando o próprio Paulo descreve em Romanos, pela inspiração do Espírito Santo, ele diz, rogai-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que dá o vosso culto a Deus racional. Ou seja, tá sujo, tá indo para o culto com o coração fechado, trancado. Mas quando você está no culto, quando você abre dentro de você, você se entrega, o Espírito de Deus começa a rasgar dentro de você. Aí vem 3 coisas que eu vou falar. Que nós somos tricotomia, a paz do Senhor. Tricotomia, corpo, alma e espírito. Quando a gente é tricotômico, aí vem a alma. A alma é o desejo, a consciência, aonde que passa as emoções, aonde que passa as lembranças, aonde passa tudo que passou. Então, aí que vem 3 coisas importantíssimas. Primeiro ponto, anote aí. Primeiro ponto, ele se entrega, se rasga, ele não almeja mais aquela prática, ele quer se aproximar de Deus. E parece que quando o camarada se arrepende, o Espírito de Deus ele vai ter contato. Por quê? Aí vem alma, corpo e espírito, e a parte chamada metanoia, que aqui vem o grego. Por que o grego? Porque metanoia ele vai na mente, na subconsciência. Quando alguém entrega o corpo, alma e espírito, a sua mente será ligada. Aí vem, não seja, amém, evangelista Eduardo. Aí vem, não me conformeis com este mundo. A palavra conformar aqui fala de forma. O que é forma? Enquadrar daquilo que o Espírito de Deus colocou em você. Porque você não é do mundo mais, você é de Cristo. A sua mente vai ser como Cristo, vai falar como Cristo, vai agir como Cristo. Aí vem a parte da renovação, e transformar-vos pela renovação do nosso entendimento, que a gente vem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando Paulo se refere nisso aqui, é como Levítico capítulo 6, que eu falei agora, o verso 13. Os camaradas ficavam cinza, tiravam as vestes dizendo, eu não quero isso. Eu quero vestir uma veste nova, mas eu quero sacrificar a minha vida primeiro diante do altar de Deus. Porque era fulminoso. Era fulminoso. Então, quando chega nessa parte que eu estou falando, é uma das partes mais importantes. Porque o sacrifício aqui é coisa sobrenatural. É coisa extraordinária. Então, o que vai acontecer? E qual o termo disso aqui?
Se todos os pregadores entrassem nessa plataforma, era top. Era top. Aí vem a parte do poder que é o fogo. Por quê? Aí lá vem o altar, além de ser sangue, embaixo cinza, mas também tem que limpar para colocar lenha. Isso, a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Aí vem a parte mais gostosa da gente aprender. Por que tem derramamento de sangue? Por que tem que limpar? Por que tem que ter lenha? Por que vem a tiração da queimada? Aí vem aqui o altar, o sangue era derramado, a cinza era retirada, mas o fogo não poderia se apagar jamais. Por quê? Todos os dias essa chama acende novamente. Essa chama acende novamente. Eu vou repetir. Essa chama acende, nos acende novamente. Por que nos acende? Porque coloca mais azeite, para que nunca se apagasse. Eu vou melhorar para vocês entenderem. Por quê? Aqui. Levítico capítulo de número 8, 9, 10, 11, 12. Quando fala sobre sacrifício, vai entrar 4 elementos. Primeiramente, vem o altar. Segundo, vem a lenha. Terceiro, o sacrifício. Quarto, veste. Preste atenção. Quinto, vem o fogo. Por que vem o fogo? Porque aqui fala de avivamento. E o que é avivamento no Antigo Testamento? Quando Deus queria operar, ele operava no meio do fogo, no meio do vento. Pastor, o senhor tem certeza que está falando? Calma. Vamos lá. Eu vou falar dos 6 elementos aqui dentro das Escrituras. Primeiro, falando do Espírito Santo dos elementos. Fala de vento. Quando Deus forma um homem, ele sopra com seu fôlego de vida. Quem vai estar lá? O Espírito Santo. Água. Água, Ezequiel 47, fala de subindo, batendo no tornozelo, batendo no joelho. Fala de avivamento. Terceiro, quando fala aqui também de fogo, fala fogo de avivamento, aonde que ele acendia o altar e Deus aparecia. Já tem 4. Quer ver outro? Avivamento, pomba. Também teve o grande avivamento, simbologia o Espírito Santo. Vai pro Novo Testamento, selo, fala de propriedade, Espírito de Deus, representando como selo. Aí vem o azeite, azeite representa o Espírito Santo. Então, para a gente permanecer no fogo, vem o poder do Espírito Santo e a palavra. Se não tiver isso aqui que eu estou falando, não tem avivamento, não tem arrependimento, não tem direção, não tem nada. Por que não tem nada? Porque as pessoas gostam do movimento. Pastor, o senhor está ficando doido. Não, vamos lá. Já que a gente está falando do profeta Ezequiel, eu vou falar de 2 avivamentos. Água e vento, preste atenção. Água 47. Avivamento também lá em 37. 37 fala vento. 47 fala água. E no capítulo 1 fala de fogo, se eu não fujo da memória. É o 9, fala de fogo. Preste atenção. Quando Deus sempre quer se manifestar, ele se manifesta com fogo, com vento, com água. Isso aqui é um elemento. Só que no capítulo 1 Deus apresenta como fogo. No capítulo de número 37, Deus representa como vento. Chega lá e sopra como vento. Houve um barulho por causa através da palavra. Só vai ouvir barulho através da palavra. E quando deu a ordem, houve um reboliço, houve um ruído e bagaçou tudo no vento. Encaixou tudo. Ezequiel 47, ele fala que um varão mede, um cordel de medir, ou seja, era 2 metros de comprimento. E uma pessoa, quando ela plantava, aqui é cultura, plantava, fazia alguma coisa, media. Era como se fosse brasas. Quem trabalha de cortador de cana mexe com isso aqui. Então, ou seja, quanto mais media, mais o varão andava. Então, dava 500 metros. Cada 500 metros que dava,
Já o varão disse, não, mais 500 metros, tá pouco. Quanto mais 500 metros dava, andava, batia no joelho, tava pouco. Andava mais 500 metros, batia até nos lombos. Andava mais 500 metros, ele já estou no meio do rio. Para onde que eu vou? Se eu voltar não dá certo, se eu for para frente também não dá. Então, ou seja, avivamento fala de água, avivamento fala de fogo, avivamento fala de tudo. Só que, porém, aqui, presta atenção, o maior avivamento do Novo Testamentário se chama o Verbo. O Verbo que é a palavra. Por quê? Quando fala a respeito de Levítico, capítulo de número 13, e o verso de número 13, não, verso 6, verso 13, aqui vai entrar 3 coisas importantíssimas. Eu quero que você pegue nesse finalzinho que entrou agora na live. Quem gosta de estudar vai entender aqui agora o negócio. Preste atenção. Atos 2, houve um avivamento, foi vento. Preste atenção. E se cumprisse o dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar, de repente veio do céu um som. Aí vem o vento. Lá para baixo fala de fogo. 2 elementos. Mas antes de ter os 2, houve a palavra. Aí eu vou entrar aqui em Salmo 119, o verso 5. Lâmpadas para os meus pés são a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, cada um de nós devemos ser uma tocha acesa do poder de Deus anunciando a palavra. Aí vem Atos 2, verso 1 ao 4, foi o que eu falei. Não permita nada enfriar ou apagar a chama do Espírito Santo sobre a sua vida. Se mantém-se aceso, iluminando o mundo como Jesus ensinou. Lá em Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Então quem brilha em nós é a presença do Espírito Santo. Se você pegar a parábola das 10 virgens e entrar ela na cultura judaica, o óleo era bem valorizado na sua época. É tão tal que as loucas voltaram para comprar. E quando compraram, a noiva, a prudente, não estava mais. Levou elas para as bordas. E me perguntaram uma vez, se o pastor Felipe estiver aí, que é o grande meu amigo, eu gosto de ouvir o pastor Felipe. Ele falou uma coisa, esse meu amigo disse, quem vai arrebatar a igreja, pastor, é Jesus. Eu falei, não, é o Espírito Santo. Tem passagem bíblica para isso? Tenho, uma forma oculta, Mateus capítulo de número 25, leia lá. Aí eu falei, aqui é cultura, e aqui ao mesmo tempo Jesus explicando. Porque o amor de muitos se friarão, aí vem etc, as tribulações. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é aqui aonde que o maior avivamento que eles pensam que é o timbal, a bateria, a guitarra, o violão. Não, não é o maior avivamento. Ali a parte de adoração a Deus. A parte de adoração a Deus. O maior avivamento se chama arrependimento. Fruto do Espírito Santo. Ok. Arrependimento. Fruto do Espírito Santo. Isso é que é avivamento. E terceiro, que é anunciar a si mesmo. Isso que é um avivamento. Eu estava ouvindo uma pregação do Marcos Feliciano, ele diz uma coisa e é verdade. Depois eu fui pesquisar. Jonathan Edwards. Esse cara trouxe uma mensagem de avivamento. Que a história conta que os ouvintes seguravam na pilastras e dizia: eu estou vendo o inferno embaixo dos meus pés. Avivamento, quem mora em Aracaju, não é comprar bateria nem timbal. Não, isso não é avivamento. Não vem que não tem. Pegar os vasos e rodar, sair doido, marchando na emoção. Eu não concordo com esse avivamento. Avivamento é quando o João Batista chega no Jordão e diz: quer se arrepender? Venha, que é de graça. Aí olharam para ele e disse: oxi, e é assim, é?
Aí pergunta, quem é tu? Ele disse, tu é dos profetas? Não. Tu é Elias? Também não. Aí faz a pergunta outra vez. E tu é quem? É o Cristo? Também não. Ele disse, sua voz que clama no deserto. Quando olha para ele, disse, ele não é nada. Aí fala, mas é filho de Zacarias e Isabel. Aí ele vai descrever dizendo assim, raça de víbora. Como raça de víbora? Pode fugir da ira vindoura, porque a palavra vindoura ali fala juízo, para quem não sabe. Quem pode fugir do juízo e da ira de Deus? No original está escrito dessa forma. Então, os homens queriam correr do juízo de Deus e da ira de Deus. Sabe qual é hoje a nossa geração? Quer correr da ira de Deus, quer focar nas outras coisas e esquecendo do maior avivamento que se chama palavra. Então, quando eles levantavam o altar, Levítico 6, o verso 13, eles primeiro levantavam o altar, limpavam o altar, metiam o sacrifício. Quando o sangue era derramado, vinha outro sacrifício, limpava. Amém, Jonathan, Alberto, que Deus abençoe. Então, hoje não precisa isso. E qual é o sentido de altar aqui? Hoje nós somos altar de Deus. Preste atenção. Hoje nós somos o altar de Deus. O templo representa a tribuna. Não é altar, é a tribuna para ensinar a palavra. Mas hoje nós somos o altar de Deus. E a pergunta é, o que é que você está fazendo com o seu altar? Olha, 10 pessoas, começou a avançar. O que é que você está fazendo com o seu altar? A sua vida particular com Deus. Intimidade com Deus. Referenciar a Deus. Eu falo isso para vocês. O que Deus tem para nós não é por lado de fora, é por lado de dentro. Então, quando Deus queria consertar Israel, ele consertava Israel por dentro, não era por lado de fora. Lado de fora, ele usava as outras gerações para ferir. Então, hoje, o próprio Deus, intermédio de Jesus que está na direita de Deus Pai, está tão irado com essa terra, vocês nem imaginam, que de capaz, no Antigo Testamento, Deus fulminava. Mas pela graça. Você sabia que também a graça pode matar? Vocês não sabem? A graça mata. A graça mata. Além de a graça matar, pode perder a intimidade com o Espírito Santo. Então, para nós finalizar esse sermão,